Fala devs, como vocês estão? Aqui quem fala é o Bruno Garcia, criador de conteúdo aqui na BuildARun, e no vídeo de hoje a gente vai resolver um desafio técnico de uma vaga back-end na prática. Então hoje eu tô aqui no perfil do Back-end Brasil e eu vou entrar no repositório de desafios. O desafio de hoje que a gente vai resolver é referente ao desafio de senha segura. Então a gente vai precisar criar aqui uma API para poder validar se uma senha é segura ou não. Então para a gente entender melhor os requisitos desse desafio, vamos entender aqui o seu exemplo. Basicamente a gente vai precisar criar uma API onde ela vai receber ali uma requisição post no seu endpoint validate password e a gente vai receber uma senha como ali um parâmetro. Depois que a gente receber essa senha, a gente vai ter que retornar 204 caso essa senha atenda a todos os requisitos, ou caso ela não atente a algum requisito ali de uma senha segura, a gente vai precisar retornar bad request, listando ali cada item que ela não atendeu. Então os requisitos aqui que a gente vai precisar validar é que basicamente essa senha tem que ter no mínimo 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial. Então esse desafio aqui vai ser bem legal, porque a gente vai utilizar aqui Spring Boot e regex para poder fazer todo esse tipo de validação. Então, sem enrolação, antes de a gente começar esse vídeo aqui, eu venho pedir para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e acompanhar a gente pelas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então bora lá, eu vou entrar aqui no site do Spring para a gente poder inicializar o nosso projeto. Então eu vou colocar aqui a linguagem Java, Maven, a última versão estável, a dependência eu posso colocar o Spring Web, vou definir aqui o meu group como tech.buildRun, o meu artifact vai ser Secure Password e basicamente vai ser o Java 21 aqui que eu vou estar utilizando. Depois de preencher isso tudo aqui, você pode apertar aqui embaixo em Generate e importar lá dentro da sua IDE. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, aí eu volto. Beleza, eu já estou com o projeto importado aqui dentro do meu IntelliJ. Vamos voltar lá para o nosso desafio para a gente poder entender qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Bom, basicamente aqui a gente vai precisar criar uma API para poder receber um request, post nesse endpoint, e ele vai ter esse payload. Então já vamos fazer esse primeiro passo para depois a gente fazer ali as regras de validação da senha. Então, vamos criar aqui dentro do projeto, eu vou criar um pacote chamado controller. E aqui dentro desse pacote eu vou criar uma classe chamada API controller. Aqui dentro vou definir ela como uma REST controller. Então já vamos definir aqui o nosso post mapping, onde ele vai ter o seu path ali, o seu name, digamos assim, vai ser validate password. Então aqui eu posso colocar um public response entity como, vou deixar por enquanto uma interrogação, porque já a gente cria ali o nosso DTO de resposta, e ele vai ser um validate password. Aqui dentro, a gente vai precisar dar um return response entity.noContent, quando a senha estiver correta, e depois a gente implementa aqui a lógica, para dar bad request quando a senha tiver algum requisito ali que não está atendendo. Então, vamos olhar ali, o nosso payload da requisição vai ser basicamente um campo password, que ele vai ser do tipo string. Então vamos criar um record aqui, chamado, por exemplo, request, ou sei lá, body request, e aqui dentro a gente coloca um campo chamado password. Beleza, aqui agora na minha controller eu vou definir um request body para poder receber esse request ali dentro dessa requisição, e ele vai ser o meu body request. Então vou deixar aqui como request. Então aqui agora a gente já consegue acessar a password que o cliente ele vai mandar ali nessa nossa API. Então, em caso de sucesso aqui, a gente vai retornar um non-content, mas em caso de falha, a gente vai precisar retornar uma lista, digamos assim, para o cliente, indicando quais itens ali, quais requisitos não foram atendidos. Então, eu vou criar uma nova classe aqui, ou melhor, um record, que vai ser, por exemplo, failure response. Aqui dentro eu vou colocar uma lista de string, indicando, por exemplo, todas as falhas. Então, eu importo aqui o list do Java útil, eu vou colocar aqui failures. Então, aqui, nesse caso, eu já posso indicar que o meu retorno vai ser um failure response. Em caso de falha, que o requisito não atendeu, a gente retorna esse cara aqui. Beleza. Vamos agora ver o que a gente precisa fazer aqui na sequência do nosso desafio. Basicamente, a gente vai precisar implementar agora esses requisitos de validação da senha. Então, para a gente poder validar essas senhas aqui, vamos voltar lá para o nosso projeto e vamos criar uma classe chamada password service. Aqui eu vou criar um pacote chamado service, e eu vou colocar uma nova classe ali dentro chamada password service. Essa classe aqui ela vai ser uma service, então nessa service aqui a gente vai precisar criar um método para poder fazer a validação se a senha é segura ou não. Então se a gente olhar lá para o nosso desafio, ele tem uma lista de requisitos. Ao invés da gente fazer uma implementação onde a gente valida um requisito e caso ele já esteja inválido, a gente já para as outras validações,
vamos aplicar aqui uma lógica mais interessante para a gente poder acumular todos os requisitos inválidos e a gente retorna tudo de uma vez ali para o usuário. Com isso, ele não vai precisar ficar descobrindo a cada requisição um novo requisito. Na sua primeira, ele já vai ter uma lista ali de todos os itens que não foram atendidos para ele poder resolver e depois deixar a sua senha mais segura. Então, para a gente poder fazer um método com essa lógica, vamos criar aqui um método que vai retornar, por exemplo, uma lista de falhas que a gente pode retornar do tipo string, e a gente coloca um método aqui, validatePass, por exemplo. E a gente vai receber aqui a senha como parâmetro, e aqui dentro a gente pode criar uma lista para poder acumular esses erros e depois retornar ali para o cliente. Em tese, quem for usar esse método aqui consegue olhar, cara, se a lista está vazia é porque a senha está válida, se a lista está preenchida é porque tem alguma coisa inválida. Então vamos criar aqui um list de string, que a gente pode colocar aqui como failures, e a gente inicializa ele vazio. E depois aqui no final, a gente retorna essa lista vazia também. Então, quem for utilizar isso aqui na nossa controller já consegue implementar uma lógica mais inteligente. Então, vamos criar aqui uma injeção de dependência da nossa service. Então, private final password service. E eu vou injetar isso aqui via construtor. E aqui eu poderia fazer uma validação. Então, password service, validate, e eu pego o meu request e eu passo o password. Aí eu posso fazer uma validação, por exemplo, se failures is empty, eu vou retornar aqui o meu noContent. Então eu já indico ali que a senha está válida. Caso ela não esteja vazia, provavelmente tem algum requisito ali inválido, então a gente pode dar um return response entity, bad request, e aqui o nosso body, eu vou colocar um failure response indicando as nossas falhas. Nesse caso aqui, se tiver válido, a gente retorna o noContent ok, e se tiver inválido, um bad request com a lista de todos os itens ali que estão inválidos. Então, beleza, a casca aqui do nosso projeto, do nosso desafio, eu acho que ela já está bem estruturada. Agora a gente precisa implementar a validação de cada requisito. Então, vamos olhar ali o primeiro requisito que a gente vai precisar validar. O primeiro aqui é se a senha possui pelo menos 8 caracteres. Vamos criar essa validação. Então, eu vou criar aqui um método validateLength, por exemplo, que ela vai ser a validação de 8 caracteres. E a gente pode passar a senha e a lista ali de falhas. Esse nosso método aqui, a gente pode criar ele aqui embaixo. Eu estou utilizando o Alt Enter para o IntelliJ gerar esse método aqui para mim. E aqui dentro eu consigo implementar a minha lógica. Então, por exemplo, se a senha é diferente de nulo e a senha tem o seu tamanho, por exemplo, length, menor que 8, eu indico aqui que o failures ele vai receber uma nova mensagem indicando ali que a senha ela está inválida. Então eu vou copiar essa mensagem aqui, a senha possui pelo menos, e eu vou colocar aqui, ó, a senha deve possuir pelo menos 8 caracteres. Então, se a senha está diferente de nulo e possui menos que 8 caracteres, a gente já vai colocar isso aqui na lista de validação e a gente retorna ali para o usuário. Então, vamos validar se pelo menos essa validação aqui está certa. Vou rodar aqui o projeto rapidinho, vou vir aqui no meu método main, vou dar um run, e eu vou utilizar aqui um HTTP client para poder chamar essa nossa API. Então, eu vou utilizar aqui o Bruno, mas se você quiser utilizar o Insomnia ou o Postman, fica à vontade também. Então, aqui dentro do Bruno, eu já vou criar um novo request, e eu vou chamar de validatePassword. Vai ser um post, e ele vai ser em HTTP, localhost 8080, validatePassword. Então eu vou criar essa minha requisição, e aqui no body eu vou definir um JSON, que é basicamente aquele que está lá no desafio. Então é password, e aqui eu consigo já passar a minha senha. Vou deixar 1, 2, 3, por exemplo, e vou fazer o meu request. Bom, ele deu um not found aqui, vamos entender o que está acontecendo. Ó, validate password, vamos ver se o endpoint está configurado certinho na nossa API Controller. Ele parece que está, mas será que é esse campo mesmo? É o value que define aqui o seu request mapping. Ele é um post mapping, parece que está tudo certo. Vamos tentar dar um rerun aqui, só para ver se mudou alguma coisa, mas em tese isso aqui deveria funcionar, chegar ali na requisição certinho. Deixa eu tentar fazer um outro request. Beleza, era alguma coisa ali com aquele atributo name, eu mudei para value e parece que funcionou. Então ele já está indicando aqui, por exemplo, a minha lista de falhas. Então a senha tem que possuir pelo menos 8 caracteres e ele está me retornando um bad request. Se eu aumentasse aqui, por exemplo, para maior do que 8, provavelmente ele já vai me retornar um noContent, então essa senha aqui estaria válida.
Então aquele primeiro requisito lá do desafio, basicamente a gente já concluiu. Vamos fazer agora a validação do segundo item e a gente vai incrementando ali a nossa password service para poder fazer essas validações. Então o segundo aqui é validar se contém pelo menos uma letra maiúscula. Então vamos lá para o nosso método, eu vou estopar aqui o nosso projeto e a gente vai dentro da nossa service para poder fazer essa validação. Então o validate length ele já funcionou, que é o tamanho ali. Vamos criar agora um validate uppercase, que é para validar se tem pelo menos uma letra maiúscula. Então eu vou seguir o mesmo padrão, vou passar o pass e os failures e eu vou deixar aqui o IntelliJ gerar um novo método para mim. Então aqui dentro, deixa eu só mover ele para baixo, assim fica melhor. Aqui dentro agora a gente vai precisar aplicar uma regra. Para a gente poder aplicar uma regra aqui para verificar se tem pelo menos uma letra maiúscula, existem algumas bibliotecas aqui dentro do Java que são algumas classes úteis, né, que conseguem fazer essa validação para a gente de uma maneira mais facilitada, mas para o objetivo aqui do vídeo eu vou utilizar aqui o regex para a gente também conhecer um pouco sobre o que é o regex e a gente já implementar isso aqui na prática. Então o regex ele é basicamente uma expressão regular que ela é muito utilizada ali para a gente poder fazer localização em textos muito grandes, fazer substituições, processamentos de textos. E algo interessante aqui para a gente saber sobre o regex é que ele não é algo específico do Java. O regex é algo como se fosse internacional, digamos assim, onde ele consegue ser aplicado em diversas linguagens. Então esse padrão regex que a gente vai utilizar aqui, a gente vai estar aplicando no Java, mas a gente poderia aplicar essa mesma lógica em qualquer outra linguagem, porque o regex ele funciona de uma maneira universal, digamos assim. Então, para a gente poder usar o regex aqui dentro do Java para poder validar, a gente tem um método chamado pattern, ponto, e aqui a gente tem o método matches. Esse método ele vai receber um regex e o nosso input. No input eu vou deixar a nossa senha e o regex aqui a gente vai definir a nossa expressão regular. O regex ele é um pouco complexo para entender, se vocês quiserem um vídeo mais completo, comenta aqui na descrição que eu vejo para trazer aqui para o canal, mas basicamente ele é composto ali de meta-caracteres que nos ajudam a fazer um processamento sobre um texto. Então, como a gente quer verificar aqui, por exemplo, se tem pelo menos uma letra maiúscula, dentro do regex a gente tem o meta-caractere ponto e o asterisco. O ponto ele indica qualquer caractere e o asterisco quantas vezes tem ali. Então, se a gente utilizar, por exemplo, ponto asterisco e ponto asteriscos, aqui no meio a gente pode definir uma lógica. Então, a gente está dizendo que essa lógica aqui, ela vai estar no meio de qualquer texto antes dele e qualquer texto depois dele. Essa lógica que a gente vai precisar validar é se tem pelo menos uma letra maiúscula. Então, a gente consegue utilizar também aqui dentro do regex a situação A-Z, ou seja, de A até Z maiúscula. Então, eu estou colocando aqui maiúsculo. E esse regex aqui, o que ele valida? Basicamente, quando a gente testa isso aqui, ele está vendo se tem pelo menos uma letra maiúscula dentro do meu texto. Então, qualquer coisa antes e qualquer coisa depois, se dentro disso tiver pelo menos uma letra maiúscula, ou seja, de A a Z, ele vai indicar para a gente aqui um booleano de verdade, ou seja, ele vai retornar um true. Então, quando acontecer essa situação, esse nosso pattern matches, ele vai retornar true e ele vai entrar dentro desse if. Então, como a gente quer validar se não tem uma letra maiúscula, eu vou negar essa situação aqui. Ou seja, se não tiver uma letra maiúscula dentro da minha senha, eu vou poder adicionar aqui dentro da minha lista de falhas que está faltando uma letra maiúscula dentro dessa senha. Então, vamos copiar a mensagem ali, por exemplo, ó, a senha, vamos voltar aqui e a gente coloca e a gente vai ajustando. Então, a senha deve possuir pelo menos uma letra maiúscula. Então, só vou colocar aqui no maiúsculo a letra A e beleza. Então, nesse caso aqui, a gente está validando através do regex que tem que ter pelo menos uma letra maiúscula de A até Z. Então, vamos rodar esse projeto aqui novamente e a gente já testa se essa condicional está funcionando. Então, nosso projeto já inicializou. Eu vou voltar lá para o Bruno, vou fazer uma requisição de 1 até 9, que antes estava passando, e agora ele já está indicando aqui que a senha tem que ter pelo menos uma letra maiúscula. Então, se eu colocar a letra A maiúscula aqui no meio da minha senha e eu enviar, ele já está fazendo a validação certinho. Se eu tirar essa letra A maiúscula e botar uma letra A minúscula, ele já vai indicar que está faltando uma letra maiúscula, isso aqui já está funcionando redondinho. Então, vamos voltar ali para a nossa lista para poder ver o próximo requisito. Agora a gente precisa validar se tem pelo menos uma letra minúscula dentro dessa senha. Então, vamos utilizar aqui a mesma lógica. Eu vou parar o projeto, vou criar um novo método aqui embaixo, chamado validate lowercase, então lowercase, e aqui, ao invés de utilizar o A até Z maiúsculo, eu vou utilizar o A até o Z minúsculo. Então ele vai aplicar a mesma lógica do regex, qualquer coisa antes, qualquer coisa depois,
se dentro dessa string tiver pelo menos uma letra minúscula de A até Z, ele vai dar verdade, e como aqui a gente está negando, é porque teria uma falta dessa letra minúscula. Então a gente ajusta aqui, a senha deve possuir pelo menos uma letra minúscula. Beleza? Agora eu coloco aqui em cima um validate lowercase, passando a senha, e a nossa lista de falhas. Deixa eu só copiar esse minúsculo aqui, com o acento já certinho. Beleza? E vamos rodar o projeto para validar se a senha aqui já está validando tanto maiúsculo, minúsculo e o seu tamanho. Parece que subiu certinho. Vamos agora testar. Eu tenho aqui minha letra A, né, que é minúscula. Eu vou enviar e ele deixa passar. Se eu trocar o A minúsculo pelo A maiúsculo, ele valida, né? Agora ele tá sentindo uma falta ali de uma letra minúscula. A letra maiúscula já passou no requisito. Então, se eu botar uma letra minúscula aqui no começo, por exemplo, B, e mandar a requisição. Então aqui, se eu mandar essa letra, ele já tá validando que tem uma letra minúscula, que tem uma letra maiúscula e que é maior que 8 caracteres. Beleza, vamos ali para o nosso próximo requisito, que é fazer uma validação se tem pelo menos um caractere numérico, ou seja, se tem um dígito numérico ali dentro da nossa senha. Então, para a gente fazer essa validação, a gente vai seguir a mesma lógica. Vamos criar um método aqui dentro do nosso projeto, chamado validateNumber. Então, validateNumber. E aqui dentro a gente vai utilizar o regex na mesma lógica, só que ao invés de ser uma letra de A até Z, a gente vai utilizar aqui uma lógica de validar dígito. Então, para a gente validar se tem pelo menos algum número aqui dentro, a gente utiliza de 0 até 9. Dessa forma aqui, a gente vai validar que tem pelo menos um dígito dentro dessa nossa string, que seria a nossa senha. Então, eu vou utilizar aqui em cima esse método validateNumber, passando a senha e as falhas, né? E vou ajustar essa mensagem aqui para poder indicar que deve ter pelo menos um dígito dentro dessa senha. Então, vamos colocar aqui a senha deve possuir pelo menos um dígito numérico. Então a gente já colocou ali em cima, já configuramos o regex aqui para seguir o mesmo padrão e vamos rodar esse projeto aqui novamente para saber se tudo aqui já está funcionando. Então subiu, vou ali no Bruno, vou fazer uma requisição. Aqui ele já tem uma letra minúscula, ele já tem número, tem uma letra maiúscula e é maior que 8 caracteres. Se eu enviar a requisição, ele está deixando passar. Se eu tirasse, por exemplo, todos esses números daqui e colocasse uma sequência de letras, ele vai indicar que está faltando ali pelo menos um dígito numérico nessa nossa senha. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o número 3, ele já deixa passar. Se eu tirar, ele já começa a validar novamente. Então, beleza, esse nosso requisito aqui a gente também já matou. Então, agora a gente precisa ir para o último, que é validar que contém pelo menos um caractere especial. Então, para validar esse caso aqui, a gente vai seguir uma lógica bem parecida. Então, vamos lá para o nosso projeto e a gente vai criar mais um método aqui, por exemplo, chamado validateSpecialCharacter. E a gente vai passar a senha e a lista de falhas também. Então, eu vou deixar aqui o IntelliJ criar esse método aqui para a gente. Beleza, ele criou. Eu vou mover ele lá para baixo para poder facilitar a nossa leitura. Então, aqui dentro a gente vai precisar utilizar essa lógica parecida do regex, mas aqui a gente vai utilizar mais um meta-caractere que a gente tem ali dentro do regex. Dentro do regex, se a gente utilizar o /w minúsculo, a gente indica aqui com esse /w qualquer letra dentro ali do alfabeto normal. Caso a gente queira qualquer letra que está fora ali do alfabeto, ou seja, os caracteres especiais, a gente precisa transformar esse w aqui em um w maiúsculo. Então, se você só colocar um /w, ele não vai funcionar, porque a gente precisa escapar a /w dentro da string. Então ficaria /w para poder pegar todo tipo de caractere que não é uma letra ali convencional. Então tudo que for um caractere especial, seguindo aquela mesma lógica, tudo que tiver dentro dessa string nesse tipo, a gente vai fazer essa validação. Então aqui ele já vai estar validando para pegar tudo que não é um caractere normal. Então vamos só ajustar essa mensagem aqui para poder ficar igualzinho ali, né? A do desafio. Eu vou copiar, vou jogar aqui. Beleza, então a senha deve possuir pelo menos um caractere especial. Então a gente já está chamando ele aqui em cima. Vamos reiniciar esse nosso projeto para saber se toda essa regra está validando certinho. Então beleza, ele já subiu aqui. E aqui essa nossa senha, ele já está indicando, por exemplo, ó, que essa senha está faltando aqui fazer uma validação de pelo menos um dígito numérico e um caractere especial. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o número 3. Ele vai tirar aquele item e faltou só o caractere especial. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um arroba e ele vai deixar a minha senha passar. Então é legal isso aqui, porque a gente consegue passar uma senha vazia e saber, por exemplo, todos os requisitos ali que a nossa senha deve se atentar, e a gente consegue ir preenchendo, por exemplo, para saber se está tudo certinho, ou o que falta, por exemplo, aqui faltou uma letra maiúscula, e a gente já consegue ter essa validação que a senha está segura.
Então esse desafio aqui é bem legal, porque essa validação de senha é interessante a gente colocar nas nossas APIs, e essa service aqui que a gente criou é uma service bem agnóstica que tu pode pegar e reaproveitar nos teus projetos. A gente fez um vídeo aqui recentemente de autenticação e autorização com o token JWT, então a gente poderia pegar essa nossa service e jogar para lá, para ter também uma validação que a senha, nessa criação de usuário, né, ela é uma senha segura. Então do desafio aqui como um todo, eu acredito que a gente finalizou. Então, se você gostou desse vídeo aqui, desse desafio, e quer que eu traga mais desafios aqui pro canal, comenta aqui embaixo, deixe seu like também, e se inscreve aqui no canal para poder motivar a gente a trazer mais conteúdos como esse aqui. Então é isso, o vídeo de hoje ele fica por aqui. Eu tô com o objetivo aqui de trazer mais vídeos pro canal para poder te ajudar a conquistar a sua primeira vaga. Então qualquer dificuldade que você tá tendo ali para poder entrar no mercado, comenta aqui embaixo que eu vou começar a trazer mais conteúdos para poder te ajudar, né, a conseguir essa sua primeira vaga. Então é isso, eu espero de verdade que você tenha gostado. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.